Oi, gente. Boa noite. Oi, Verusca. Boa noite, minha linda. Estamos aqui para mais uma live, porque toda quarta-feira tem live. Monique, que prazer ter você comigo. Caramba, que saudade, Monique. Jô, minha mana querida, bem-vinda. Já estamos na expectativa, né, gente? Não, eu tô aqui doida pra falar com a Verusca, que eu quero saber já dessas dicas, porque eu vou te falar. Essa quarentena tá complicado o negócio pra emagrecer. Tá bem difícil, viu? Eu vou te falar, Verusca. Eu já não sou muito chegada na cozinha. E aí é um tal de pede pizza, pede hambúrguer, pede um monte de besteira, né? E o peso vai só subir. Amanda, minha amiga, quanto tempo, que saudade, Amanda. Oi, Elaide, tudo bem? Sabina, bem-vinda, Sabina. Sejam todas bem-vindas, que hoje o tema tá super interessante, né, gente? Esse negócio de fazer dieta é complicado. Renata, oi, Amanda, minha querida, que saudade. Gente, toda quarta-feira eu trago um assunto bem interessante para você. Eu procuro sempre trazer uma novidade para a gente poder trocar, para a gente aprender juntas. E aí nós já tivemos aqui na nossa live a Monique, que está aqui agora com a gente, participando, né, Monique? A Monique foi a minha primeira, estreou a live comigo. Ela falou sobre comportamento do consumidor. A Monique é professora, especialista em marketing. E foi muito legal essa palestra, essa live. Não deixou de ser uma palestra, né? Que a Monique deu uma aula pra gente. Já trouxe aqui a Kika com a Dinha para falar sobre superação. Falaram sobre como superar as adversidades nesse período de quarentena. Eu trouxe a Beth Godoy, que é uma empreendedora, para falar com a gente sobre transição de carreira. Teve uma quarta que nós trouxemos dois professores, o Lúcio, né? E o Alan, que é da área de tecnologia, que bateu um papo gostoso com a gente falando sobre os desafios de educação à distância. Trouxe também o Chico e a Vanessa, que conversaram com a gente sobre como que é, né, vivenciar essa quarentena com filhos especiais que requerem mais cuidados ainda. E na última quarta, eu tive a presença ilustre do nosso vice-governador Cláudio Castro batendo um papo comigo sobre fé e política. E aí, agora eu falei, gente, qual será o próximo tema? Não, peraí, tá difícil fazer dieta, tá difícil fechar a boca, gente. Essa quarentena tá de enlouquecer. Pra gente que é mãe, cansa, né? O que que eu vou fazer amanhã? A gente fica sempre pensando assim, o que que eu vou fazer amanhã? O que que eu vou fazer depois? Eu que não sou muito fã de cozinha, haja criatividade, né? Agora tem como pesquisar na internet e descobrir uns pratos aí especiais, né? Mas para você pensar magro, essa é a nossa dificuldade, né? Verusca, a Cláudia tá aí, Cláudia entrou, Thaísa, Natália entrou. Bem-vinda, Natália, também, nossa nutricionista, nossa convidada que vai bater um papo com a gente. Show de bola! Meninas, fiquem até o final, participem, peguem todas as dicas. Vocês que estão entrando agora, peguem papel e caneta, ó, já tô com o meu aqui, ó, já tô com a minha aqui, porque a Verusca vai fazer um exercício com a gente aqui ao vivo para ver se a gente muda um pouquinho a nossa forma de pensar, né? Então, Verusca, posso te chamar para a gente começar o nosso bate-papo? Antes de eu chamar a Verusca, a Cláudia tá falando, ó, quero ver se você me ajuda no cardápio. Eu também tô querendo esse cardápio, Cláudia, porque a situação aqui em casa tá complicada. Tá todo mundo ganhando uns quilinhos. Então, gente, vou apresentar para vocês a minha convidada, que é a Verusca Furtado. Ela é terapeuta, é coach emocional e comportamental, é especialista em emagrecimento definitivo. Ela trabalha com PNL associado com programas sim. Ela tinha, a história dela é muito interessante, porque ela tinha sobrepeso e após passar por um processo de emagrecimento com o método que hoje ela trabalha com as clientes dela,
ela emagreceu 24 quilos em 7 meses. E há quase 3 anos ela consegue manter o mesmo peso, né? Após ter passado por todo esse processo. Então, eu tô super curiosa, vou chamar ela aqui. Hoje ela ajuda os profissionais, inspira e ensina mulheres a conquistar o resultado extraordinário que nós merecemos, né? Então, deixa eu achar aqui minha convidada, Verusca. Ela aqui para vir bater esse papo. Esse bate-papo super interessante. Olá! Oi, Verusca! Boa noite! Bem-vinda! Tudo bem? Obrigada. Tudo bem com Obrigada. você? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Melhor agora. Agradecida demais pelo convite, viu? Amo falar nesse assunto. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Eu queria que você começasse já essa live com a gente aqui, falando um pouquinho da sua experiência, como que foi, como que era o antes de você se tornar Sim. coach, como foi seu desafio? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Bom, eu sempre tive, né, essa questão do efeito sanfona. Muito prazer, viu? Já vi que Daniele já me apresentou, né? Sou Verusca Furtado. E o que que aconteceu, né? Eu tinha não trabalhava profissionalmente com nada dessa questão de emagrecimento, de coaching, nada disso, não conhecia. E aí eu tinha dificuldade, vivia no efeito sanfona. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos vendo, vamos vendo. Legal, Oi, tá bom. Cris entrou aí. Todos bem-vindos, viu? E aí eu vivia no efeito sanfona e aí fazia muitas dietas restritivas de todo tipo. Tomei remédios, vários remédios para emagrecer e por várias vezes eu emagrecia, mas eu voltava a engordar. E aí chegou um determinado momento em que a minha saúde entrou em colapso. Eu estava com o colesterol e o açúcar alto, açúcar no sangue, né? Então eu estava assim, pré-diabética, já tinha tido 2 filhos e a última gravidez da minha menina de 5 anos foi uma gravidez onde eu fiquei muito acima do peso. Passei até dos 100 quilos, né? E aí perguntei para a médica, como é que eu posso fazer para conseguir diminuir o meu colesterol sem parar de amamentar? Porque eu amamentava ainda a minha menina quando eu descobri que eu estava com a minha saúde entrando em colapso. E aí foi uma dor muito grande, né? Parar de amamentar a minha filha porque eu estava com um problema de saúde que era meu. E aquilo ali me deixou extremamente triste, né? Eu fiquei muito chateada. E aí eu comecei a fazer atividade física e só com 10 quilos de emagrecidos foi que eu comecei com o coaching. E por quê que eu busquei o coaching? Porque todos os meus outros processos de emagrecimento tinham sido com muito sofrimento. Eu parava, eu começava uma dieta, mas eu não via a hora da dieta acabar. Isso é horrível, né? Eu já passei, já entrei, né? já saí várias vezes de dieta porque Exatamente. dá pra mim. Então, eu comia todos aqueles alimentos que se fala, sempre com muito sofrimento. E eu já tinha emagrecido outras vezes. Em 2006, quando eu casei com o mesmo peso que eu cheguei no meu último processo de emagrecimento em outubro de 2017. Então, eu casei com um manequim 38. Então, eu emagreci, porém, eu sempre voltava a engordar. E aquilo me deixou muito intrigada. E quando aconteceu esse processo de dor com essa doença, né, com a saúde debilitada, eu falei, agora eu preciso emagrecer de uma vez por todas. E aí eu busquei informação, busquei conhecimento, e aí eu entrei num programa de emagrecimento que chama Programa de Emagrecimento Consciente, que é com que eu trabalho hoje, porque eu vi todo sentido. E aí eu consegui, como você já falou, emagreci 24 quilos em 7 meses, porque eu mudei a minha forma de pensar. Eu passei a gostar da minha rotina dentro desse processo de emagrecimento. Então, a alimentação saudável, que antes era um sofrimento para mim,
passou a ser algo prazeroso e inacreditável, porque eu só gostava de comer batata frita, comia doce de Eu tô me manhã. vendo porque eu amo batata frita. Exatamente. Então era o único legume que eu gostava, batata e frita. É batata e Comia cenoura. doce de manhã, de tarde, de noite, acordava comendo doce. Então, assim, era muito compulsiva por doce, tinha muita vontade de comer besteira o tempo todo, e eu achava que aquilo ali era normal. Eu achava que era normal, porque a maioria das pessoas passa por isso. E eu não tinha a mínima ideia de que era a forma que eu pensava que fazia com que eu me comportasse daquela forma. E aí eu fiz inúmeras descobertas, que se eu for falar aqui, 1 hora vai ser pouco, mas o que eu tenho para dizer é, enquanto eu tinha a mentalidade de obesa, que era descontar minhas ansiedades, minhas tristezas, minhas frustrações, porque a gente às vezes acha que não tem a ver. E eu não achava que tinha a ver. Mas a gente, às vezes, se aborrece com pequenas coisas, coisas do dia a dia. Às vezes deixam a gente triste. É normal a gente se sentir triste. Mas o que eu fazia? Ao invés de eu entender a minha tristeza, né, e resolver, eu ia lá e comia. E aí, às vezes, a gente chega num momento da nossa vida que a gente está com algumas coisas, sim, mal resolvidas. E às vezes são coisas pequenas, são coisas básicas, às vezes não são nem coisas muito complicadas. Mas a gente não faz ideia que aquelas questões mal resolvidas, que são gatilhos, né? Essas questões acabam fazendo com que a gente encontre o prazer na comida. Então, se a gente tem aí 24 horas por dia, e vamos dizer que a gente fique aí 18 horas acordado, ou 15, 14 horas acordado, quantas emoções a gente vive nesse dia? Mesmo que esteja tudo bem. Estou feliz com a minha família, estou feliz com os meus filhos, super satisfeitos. Mas a gente, desde o momento que a gente sai de casa, tirando a quarentena, a gente pode pegar um trânsito, ficar triste, às vezes sair em cima da hora, fica angustiada, fica ansiosa, às vezes, para chegar no compromisso. E se você está habituada a descontar tudo que te deixa insatisfeita de alguma forma, seja pequeno, seja grande, a gente acaba sempre comendo. E aí a gente sente aquela fome emocional, sente um vazio, não tem como resolver. Se você está num trânsito, teoricamente, se você não tem a mente magra, você não encontra uma saída e você vai lá e acaba comendo. Quando você chega no local que você queria, eu estou dando só um exemplo, você chega lá, relaxa e fala, eu preciso de um doce agora. Não é assim, normalmente? Eu preciso Então, comer alguma coisa, gente. Aí é assim, né? exatamente. Então, era o que acontecia comigo antes. E depois, quando eu aprendi a usar a minha mentalidade ao meu favor, depois de um processo, né? Porque é um processo, e aí eu acabei, né, conseguindo fazer essa transformação através de técnicas, né? Como você já adiantou, programação neurolinguística, coaching, né? Tudo isso para que eu conseguisse pensar magro e encontrasse alternativas para descontar ou aprender a lidar com os meus sentimentos sem ser na comida. E aí foi aí que a mágica aconteceu e em qualquer momento eu sei, teoricamente, me comportar porque transformei a minha mente mentalidade gorda, obesa, acima do peso. E o gordo aqui não é pejorativo, o gordo aqui é estar acima do peso e insatisfeita com seus comportamentos em mente magra. E o que é mente magra? Não é apenas um corpo magro, esbelto, estético, não. A mente magra é uma mente
que se comporta dentro de uma normalidade que você não se sinta insatisfeito em comer demais, porque não sabe lidar com algum sentimento. Então, é canalizar, não sendo na comida. Perfeito. Então, E conta pra gente um pouquinho como que funciona esse processo de coach emagrecimento. sim, Como que esse trabalho que você faz para que a gente consiga virar essa chave do sim, pensar gordo para o pensar magro? sim. Então, o processo, eu tenho vários programas, existem várias formas, né? Nós temos aí 53% da nossa população obesa. Mas existem as faixas de estar acima do peso. Tem pessoas que precisam eliminar 5, 8, 10, 15, enfim. Então varia pelo tempo de acompanhamento. Mas a base do processo do coaching de emagrecimento é a utilização de técnicas para que você passe a ter um autoconhecimento, então que você se conheça, para que você saiba o que te incomoda, como é a sua rotina e o que te leva a comer, né? E eu já tive clientes que estavam acima do peso 2, 3, 4 quilos. Teoricamente, para uma pessoa que precisa eliminar 20 e pouco, é pouco. Porém, ela estava insatisfeita porque quando ela tinha alguma tristeza, ela corria para a loja de chocolate para comer uma barra inteira. Então, ela estava 4 quilos acima do peso apenas, mas ela tinha uma mente gorda, que fazia com que a válvula de escape dela fosse a comida. E aí o processo, ele é basicamente o autoconhecimento, que é para você se conhecer, para entender o que te deixa insatisfeita, o desenvolvimento de habilidades, que seria o foco, a disciplina, porque quando a gente está num momento, é como se fosse um momento de ofuscação, meio perdido, né? Sem saber o que fazer, a única coisa que a gente sabe é descontar na comida o que a gente não sabe lidar. Então, existem algumas habilidades que a gente precisa, sim, desenvolver. O foco, a disciplina, o planejamento e a organização. Isso tudo com ferramentas e o acompanhamento, porque o coaching também é foco no resultado com ação. Então, não basta, né, que você combine algo e não faça. O coach, ele faz o acompanhamento desse progresso. Então, fica ali do lado, acompanhando. Vocês fazem sempre nós fazemos sempre um combinado, que é combinado entre ambas as partes. E aí a gente combina, por exemplo, essa semana você vai fazer X, Y, Z. E nesses programas nós temos sempre uma nutricionista, que é a Natália, que vai entrar aqui daqui a pouquinho, e uma personal trainer, para que esses 3 pilares, mentalidade, nutrição e atividade física, andem juntos, porque só nutrição e atividade física faz você emagrecer. Mas se você não muda a sua mentalidade, você emagrece e não mantém o seu emagrecimento. Verdade. Então, que é o grande desafio da maioria, e era um desafio meu também. Né? Sabe o que eu acho interessante, Verusca? Só que interrompendo um pouquinho. Pode interromper, fica à vontade. Eu acho interessante você estar falando sobre isso. Eu fiz coach também, né? Eu fiz o curso de coach e durante o nosso treinamento lá, a gente tem aquela... Você deve ter participado também quando você fez a sua formação, que você ganha uma coach e vira coach de outra pessoa, né? Sim, a gente faz aquela experiência. E aí, para mim, essa questão da alimentação, da dieta, isso para mim sempre foi um desafio, né? Porque eu cresci numa família que parecia família italiana, que come muita massa, macaronada, e tudo é batata, e é muita comida, feijão, arroz. Então eu não tive aquela educação de botar a salada, né? De botar o legumes, falar, tanto que eu sou difícil, e eu tenho essa dificuldade de mostrar o olho de legumes para os meus filhos, porque eu não tenho hábito, então eu fico me cobrando isso. E aí, a questão da educação, da atividade física, também para mim era um desafio, porque eu sou preguiçosa, confesso. Para descer para academia, eu falei, academia aqui embaixo, não vou não. E aí, quando eu fiz esse processo com uma amiga,
ela falava pra mim assim, eu falava assim, ela falou, você tem que caminhar. Aí eu falava, ai, e agora? Aí eu ficava assim, ela falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai caminhar e quando você terminar a caminhada, você vai tirar uma foto sua suada e vai mandar pra mim. Aí eu falei, cara, não tem como escapar disso, né? Eu ia lá, É, fazia a caminhada, no final tirava foto suada para ela ver que eu fiz a atividade do dia. E isso foi me dando mais disposição, porque enquanto ela estava ali comigo acompanhando, eu tinha alguém me incentivando para continuar, né? E eu imagino que é isso que você faz, né? Nessa questão da alimentação e como é importante ter essa exatamente. pessoa, né? Exatamente. Também, essa questão que você tocou muito importante, essa questão familiar, ela também é algo que você traz numa memória afetiva. Então, acaba que é um sabotador também, que é algo que eu também trabalho, que é sobre as dificuldades e o que te atrapalha. Então, existem inimigos ocultos. E não é que sua família seja inimiga, é porque o que você aprendeu com eles é que você não pode dizer não, que o amor em família é comer, e aí você acaba ficando muito feliz, muito eufórica, porque está ali em família, e acaba comendo demais porque está na sua memória da infância. E aí a gente tem esse afago, esse conforto, né? E aí a gente. Interessante. É. E aí a gente faz o teste. Provavelmente o seu teste ia dar esse resultado também, porque são vários sabotadores e a gente não tem nem ideia. É muito legal. E aí você acaba descobrindo, e aí você descobrindo fica muito mais fácil de você atacar. E não é atacar, é um saber lidar. Não é um negar a sua família e o seu legado, não é isso. É você saber lidar com isso e fazer com que eles também aprendam a lidar e entender que você não é mais aquela criança, né? E que você hoje é uma adulta que tem objetivos e quer tomar outras decisões, outros comportamentos. Só que não é fácil, porque nós temos esse apego emocional. E aí o nosso cérebro faz a gente se manter na zona de conforto o tempo todo. E aí você fica querendo o tempo todo. Na verdade, o seu cérebro, inconscientemente, ele fala para você que se você não estiver, né, não comer tanto, talvez eles não te aceitem. E você conscientemente sabe que não tem nada a ver com isso. Mas na hora que você faz lá o comportamento de comer muito, você acaba comunicando sem saber isso para o seu cérebro. E isso também influencia em você talvez ter dificuldade de mudar o seu hábito, porque é muito familiar. Quantos anos talvez você ficou vivendo nesse padrão? Né? Não, e até Então, hoje, né? Que você chega na casa da mãe, é o bolinho, tem sempre aquela coisinha que. Aqui em casa eu faço bolo, não tem como não lembrar da minha mãe e da minha avó, porque todo então, dia à tarde tinha um bolo. exatamente, exatamente, né? E aí tudo é o padrão. Alguém É. perguntou aqui sobre ansiedade, né? A gente nessa quarentena está vivendo um momento de muita incerteza, né? E isso gera ansiedade. Além de estarmos em casa, muitos que têm filhos estão participando de aula online com os filhos, tendo que dar conta da rotina de casa para fazer comida, com todo mundo em casa, administrar as atividades de todos, conviver ali com harmonia. E aí isso gera, né, a adaptação, né, gera uma ansiedade. E se você tem o padrão de descontar ansiedade na comida, lascou. Então, como que resolve? Você precisa aprender a canalizar a sua ansiedade em outras questões igualmente prazerosas e diferentes de comida. Então, assim, o ideal é que você não pare de comer e nem deixe de comer. Só que você precisa encontrar um equilíbrio e parar de descontar na comida essa ansiedade, que é algo possível, porém é um processo. Eu acho que até por conta dessa questão que se fala muito da parte da educação, da atividade física, né? Porque quando você tá na atividade, você tá ali colocando tudo para fora, né? Toda a tua ansiedade, todo o teu estresse, você tá ali extravasando, né? Até, vamos supor, eu não sou muito chegada à atividade física nesse sentido, de levantar peso, uma academia não é comigo.
Mas eu Uhum. adoro dançar. Então, de repente, se eu colocar uma música, né, alguma coisa assim nesse sentido, vai me ajudar a queimar Exatamente. da mesma forma, né? Exatamente. Então é todo um conjunto. Se você não libera hormônios do prazer, igualmente com a alimentação, que não te inflama, uma alimentação saudável que te dá energia e nutrientes suficientes, isso a Natália vai poder falar, você consegue se equilibrar. Existem muitas outras coisas para a gente trabalhar, mas a atividade física ela auxilia nessa questão de te dar uma liberação de hormônios Uhum. onde você vai conseguir ter uma válvula de escape. É igual uma panela de pressão. Se você está ali confinada dentro de casa, ansiosa, e você não faz nada para extravasar uma atividade física em casa, por exemplo, você vai buscar no que você sempre buscou como válvula de escape, que é a comida. E aí, se você fica o tempo todo sem canalizar ou sem liberar hormônios que contraponham esses sentimentos ruins, como a ansiedade, por exemplo, a gente acaba tendo muita dificuldade, né? E a dança, como você falou, é uma atividade prazerosa, diferente, né, de ir para uma academia ou talvez ficar fazendo um abdominal, que é algo assim mais estático. E é exatamente nesse sentido, a busca de outros prazeres. A Madalena tá brincando comigo, falando em como dança. Porque eu adoro dançar. Ah, que delícia, que bom. Eu amo. É muito Então, bom eu mesmo. queria que você fizesse uma atividade, um exercíciozinho com a gente. Você preparou alguma coisa para fazer com a gente Preparei, agora? Vamos preparei, fazer? preparei, tá? Vamos lá. Rapidinho, falar rapidamente sobre os gatilhos, tá? Nós temos alguns gatilhos que nos levam a comer, tá? E podem ser alguns gatilhos. Olfato, audição, né? A gente ouvir alguém falar num bombom, por exemplo, ouvir uma propaganda da Domino's é um gatilho. Às vezes você não está com fome, você já comeu, mas só de escutar a propaganda da Domino's, você acaba ficando com vontade de comer. E se você passou por alguma situação complicada no seu dia, é capaz, se você não tiver com a mente treinada, é capaz que você vá lá, peça a pizza, mesmo você tendo comido uma refeição. Então, existem gatilhos que nos levam a comer, e os nossos sentidos podem ser gatilhos, e as nossas emoções também, como ansiedade, como tristeza, até alegria, euforia podem levar a gente a comer. Então eu vou levar vocês aqui rapidinho para vocês fazerem um exercício, porque quem quer emagrecer foge de algumas coisas que vocês aqui vão ser levados a olhar, porque é um autoconhecimento, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês peguem papel e a caneta, porque a Daniele já falou, já orientou no começo. E aí eu quero que você coloque aí qual o peso que você quer alcançar. E aí você escreve aí, né? Qual o peso que você quer alcançar? Qual o peso que você deseja atingir? Pode ser o que você quiser. Esquece índice de massa corporal, medida de peso com o seu peso, né? A medida aí para fazer aquele cálculo. Coloca um peso assim. Se você já foi magro um dia, você tem um peso aí na sua cabeça que você queira chegar, tá? E aí você escreve. Em qual prazo você quer atingir esse peso? Porque a gente precisa ter uma meta. Senão, você não consegue traçar o plano. Então, você precisa ter uma meta. Isso já vai ajudar você a acabar essa live, já pelo menos começar a pensar o que você vai fazer. Então, você pode colocar aí em qual prazo. Não tem certo nem tem errado. É o prazo que você quer e que você acha legal, tá? E como você se sente em relação ao seu peso? Você pode escrever aí o que você quiser, tá? Se sente, né? Aí você escreve, frustrado, insatisfeito, enfim, né? Assim, a gente tem várias coisas aí dentro da nossa cacholinha, dentro do nosso coração, que a gente sente em relação a estar acima do peso, tá? Então escreve aí, sai escrevendo tudo, tá? Como você se sente antes de comer aquele alimento que você sabe que ele atrapalha o seu emagrecimento, mas só depois que você come
que você se lembra que aquele alimento você não era para ter comido, porque você quer emagrecer. Mas o que você sente antes, né? Então, assim, vou dar um exemplo. O meu filho quebrou um objeto meu dentro de casa. E aí eu fiquei, assim, um pouco aborrecida. Era algo muito importante. E aí, será que você vai comer um chocolate que está na geladeira? Então, como que você se sente antes de comer? Isso ajuda a gente aqui a identificar o que leva a comer e a gente para pensar antes. Então, quando o seu filho quebrar alguma coisa em casa e você se sentir triste e você for para a geladeira comer, você fala assim, não, a Verusca falou que eu tenho que pensar antes de comer. Eu não posso comer por emoção. Aí você vai lá, vê uma notícia na televisão que você não gosta. Ultimamente tem tido um monte de notícia que a gente não gosta, né? De pessoas lá que estão, né, tendo algumas questões em relação a essa pandemia, ao coronavírus. Aí você vê a notícia. O que você sente? Eu sinto tristeza, sinto uma angústia, né? E aí você dá vontade, né? Às vezes não é na hora. Às vezes é 15 minutos, meia hora, acaba o jornal, se você vê jornal, e aí você vai lá na geladeira, abre a geladeira e fica olhando para a geladeira. Às vezes isso acontece comigo quando eu fico assim pensando, eu tenho tanta coisa para fazer, porque eu tenho que fazer isso, não, peraí, aí eu vou lá e belisco alguma coisa, agora eu vou começar a fazer. Isso acontece muito comigo. Exatamente. É aí o ponto. Você tá inquieta. Esse sentimento de inquietação leva você a comer. Aí agora você já identificou esse sentimento. O que vai acontecer amanhã? Quando você se sentir quieta? Claro que se você quiser emagrecer, e o processo é muito mais profundo do que isso, tá? Tô dando uma ajuda aqui para poder já saber por onde começar. Então, quando você for para a geladeira, Dani, você tá lá inquieta com várias coisas e tal. Mesmo você sabendo organizar tudo, você fica naquele momento em que você não consegue saber por onde começar. Aí você prefere ir para a geladeira. Aí você, na hora que for abrir a geladeira, estou inquieta. Eu já deixo a banana no meio do caminho, porque eu pego a banana e saio... Entende? Então, você sabendo quais os sentimentos que fazem você procurar a geladeira, procurar o armário, procurar o bombom, pedir o iFood, ao invés de comer aquela jantinha que você preparou lá, saudável, né? Porque tem isso também. Então, qual é esse sentimento após ver o jornal? Qual é o sentimento quando você tá lá, que seu filho tá na aula online, não tá prestando atenção em nada? Você tem que ficar o tempo todo chamando a atenção dele. Presta atenção, fulano. A professora tá ali se dispondo a te dar aula. Presta atenção, meu filho. Quando acaba a aula online, dá vontade de você comer a geladeira inteira, não dá? Pois é. Mas se você tiver a mente magra treinada, você vai falar, opa... Eu vou beber uma água. Isso, vou beber uma água, vou comer um alimento que não vai atrapalhar o meu emagrecimento, enfim. Então, eu quero que você identifique aí, que você lembre agora. O sentimento, algo que você pense antes de comer, tá? E aí, para você aí identificar. A Dani já identificou o dela, algumas pessoas aqui vão colocar ansiedade, tá? Então, identificar os sentimentos que você tem antes de comer é super importante, porque aí você vai parar, pensar e conversar com você, fazer um diálogo interno e dizer, opa, não posso descontar na comida. E aí, no processo, a gente aprende alternativas para poder canalizar esse prazer em outro lugar, porque também não dá, né, para você ficar travando o sentimento. Você precisa arrumar outra estradinha para esse sentimento fluir que não seja a comida. Mas se autoconhecer, saber das suas limitações, aceitá-las, é um caminho para você parar, pensar e entender que você canalizar na comida só vai te prejudicar, né? Isso é um treino, tá? Vamos lá. O que você gostaria de fazer
e não faz relacionado ao seu emagrecimento. E aí você tem um monte de coisa. Você dorme, fala assim, amanhã eu vou fazer o exercício em casa, que a Verusca posta todo dia lá no Instagram dela com a Juliane, que é a personal que eu trabalho em parceria. Aí você dorme, coloca o relógio para despertar. Aí você acorda no dia seguinte, foi dormir tarde, vendo série no Netflix. Como você sabe? Eu já fui, né? Eu já fui obesa. E aí, o que acontece? Você aperta o alarme, dorme mais um pouquinho. Na hora que você acorda, a casa inteira acordou. Os filhos estão te pedindo para você fazer café, que querem comida, o marido pedindo. O que acontece? Você não faz atividade física. Isso é uma coisa. Então, o que você gostaria de fazer e você não faz? Aí cada um vai escrever aí a sua particularidade. Eu estou aproveitando para dar um exemplo, que é para poder ajudar você também a refletir sobre tudo isso que você faz e você não percebe. Você faz no automático. Por quê? Porque já é um comportamento que você vem há anos tendo. Perfeito. E aí, né? É bem assim. É bem assim. Aí o seu cérebro quer fazer com que você fique o tempo todo na zona de conforto, fazendo o mesmo que você fez sempre. Há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. E aí quando você resolve acordar no dia seguinte para fazer atividade física em casa, o que acontece? O teu cérebro fala, dorme mais um pouquinho. Se mantém aí na zona de conforto. Amanhã eu faço. Aí você quer fazer, mas não faz. Existem explicações para isso, tá? Inclusive cerebrais e científicas, que precisa de outra aula para poder a gente Você vai voltar, Verusca, pode ter certeza. Espero. Quantas vezes me convidar, eu venho. E aí, agora, para fechar, eu quero que você escreva, dentro de tudo aqui que a gente conversou, quais as estratégias que você vai realizar quando acabar essa live. Você vai, né? Quando acabar a live, você já tem aí, né? Você já provavelmente ia atacar a geladeira ou ia pedir um iFood. Então, se você quer emagrecer, existem algumas coisas que você faz, mas você não queria fazer. Mas o seu cérebro diz que é para você fazer, porque você sempre fez assim. Uhum. E aí eu quero que você escreva aí, que são as suas ações para os próximos dias. Se você quiser entrar no meu Instagram e me mandar, Verusca, tô conseguindo, tal, coloquei as estratégias e tô conseguindo. E é devagar, não é tudo de uma vez, não é do dia para a noite, porque você não engordou do dia para a noite, então você não consegue emagrecer, dormir hoje e acordar magra. Não consegue. Fórmula mágica, não temos. Precisa de trabalho duro, mas pode ser leve. Então, eu quero que você escreva quais as estratégias, dentro de tudo que a gente conversou aqui, que você vai fazer para começar a emagrecer. Então, deixa eu mandar um recado para minha irmã que está aqui. Jô, me chama amanhã para aula de aeroboxe de novo, tá? A gente tem que voltar. Já é uma estratégia. Não, era o Muay Thai. É o Muay Thai, perdão. Muay Thai, ela me chamava para fazer o Muay Thai. Ela de lá e eu aqui. Eu ficava imitando ela. E acabava morta. Então, eu quero que você anotem aí. Quais as estratégias que você vai realizar para chegar ao seu peso? Aí você pode escrever tudo. E aí você vai começando aos pouquinhos a realizar. Porque se você quiser mudar tudo de uma vez, o seu cérebro vai travar de vez e você vai ficar com dificuldade, porque ele vai brigar, lutar com você. Claro que no processo de coaching, de PNL, na terapia, a gente faz tudo para que seja leve e que você vá fazendo dia a dia, tudo bonitinho, e aí você vá conseguindo realizar dia a dia com acompanhamento até que as suas novas conexões neurais sejam feitas para você seguir para o seu objetivo do seu emagrecimento e as conexões neurais de obeso vão ficando enfraquecidas, né? Por isso que é um processo,
Por isso que não existe fórmula mágica, você precisa ter novos comportamentos para conseguir ter novos hábitos, tá? Perfeito. Maravilhoso. Amei, Verusca. Muito obrigada por esse exercício. Com certeza a gente vai querer voltar aí com outras dicas, outras práticas. Tem Vamos bastante botar uma coisa. agenda aí. Tem quarentena, Sim. filha. Toda quarta-feira que tem live. Tá ótimo, tô muito E feliz, tá? Espero que obrigada. Eu eu tenha queria que você. conseguido plantar uma sementinha, tá? De transformação aí em cada um de vocês, né? Essa é a minha missão. Desde que eu consegui atingir o objetivo, eu vi que é o que faz meu coração cantar, é o que, né? Eu fico com muita felicidade. E estão pedindo aqui para eu deixar meu contato. Eu vou Eu escrever queria que aqui. você falasse, que você disse que vai ter um curso online, não é isso? Sim, estou escrevendo aqui. Estou colocando meu Coloca telefone. Vamos o lá. contato, o seu nós vamos Eu falar do sorteio, estou aí tem que te seguir, né? Isso, o sorteio. Vai ter o sorteio, tem que me seguir. Já tem lá a postagem, a Dani já fez. Aí tem que me seguir a Dani, tem lá as orientações. E o sorteio vai ser uma sessão gratuita de diagnóstico de autossabotagem no emagrecimento. Então, como que funciona? Eu envio um teste para você, você responde algumas perguntas. Esse teste, você conversa comigo numa sessão individual e eu vou fazer uma devolutiva com você, que é o quê? Vou passar para você quais são os seus sabotadores, o que está atrapalhando o seu emagrecimento e vou te explicar como que funciona e a gente ali vai traçar estratégias para que você tenha mais facilidade em emagrecer conhecendo, tá? E eu estou rapidamente com um grupo de masterclass. Eu vou fazer uma super aula dia 25 de maio, segunda-feira, e tem um grupo no WhatsApp onde só quem está lá dentro desse grupo vai receber o link para essa super aula. No meu link da biografia, lá no perfil da Dani, tem o meu Instagram. Então, você vai entrar no link da minha biografia e vai entrar no grupo para que você assista essa super aula, porque eu vou começar a abrir vagas para o minha próxima turma de emagrecimento. E eu não falei, mas normalmente eu tenho processos individuais, mas normalmente eu faço em grupo, porque as pessoas se ajudam, né? É muito mais legal, mais dinâmico para quem participa, tá? Então, quem tiver interesse, pode entrar lá no link da minha biografia, entrar no grupo e participar da aula segunda-feira. Vai ser segunda, 20 horas, tá bom? Mais informação depois. Nossa, eu já estou interessadíssima nisso, vou te falar. Depois vamos conversar. É maravilhoso. Gente, Berucho, eu queria Um dar uma informação. Fiquem vocês, todo mundo que está aqui na live, continue, porque agora eu vou trazer a Natália, que é parceira da Verusca nesse processo. Ela é nutricionista. E eu queria dar um recadinho para vocês. Quando terminar a live, quando acabar a live, vocês vão lá no meu Instagram para poder participar do sorteio para ganhar essa sessão que a Verusca está falando. O que vocês precisam fazer? Tem que seguir o meu perfil e o perfil da Verusca Furtado, escrever nos comentários: eu assisti a live, e marcar 2 pessoas na publicação. Você já vai estar participando do sorteio e no sábado, às 17h30, eu vou entrar ao vivo para fazer esse sorteio. Você entra comigo, Verusca, às 17h30? Entro, claro! E aí a gente faz o sorteio. Eu agradeço a todas vocês, tá? Todas, todos. Espero ter ajudado. Vou lá para poder a Natália vir, nutricionista top. A gente trabalha em conjunto. Vocês vão amar também. Um beijo, um beijo. Beijo. Um prazer enorme. Obrigada. Obrigada, querida. Gratidão. Tchau. Tchau. Agora eu vou convidar aqui a Natália para vir participar com a gente. Gente, a Natália é nutricionista clínica e comportamental. Ela também é coach, a Natália. Já chamei ela aqui.
Tá entrando. Oi, Natália! Tudo Olá, bem? tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, já viu que a Verusca já mexeu com a nossa cabeça aqui, né? Agora a gente está curioso e com sede de informação, como que a gente faz para ficar em forma. É muita coisa, né? Muita coisa para cabeça. Muita. Natália, como o nosso tempinho é curto, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho do seu trabalho, e depois eu quero te fazer umas perguntinhas aí para a gente poder fechar essa live com chave de ouro. Tá certo. Bom, eu já trabalho há quase 10 anos, né, de formação e na área clínica mesmo, então sempre atuei com atendimento, né, a parte que eu gosto, a parte que eu tenho mais contato com o público, né, a gente consegue entrar na vida das pessoas e estar junto, estar próximo e fazer elas crescerem, então isso me motiva bastante. E nesse tempo aí eu conheci a Verusca também num curso, e me encantei pela parte da nutrição comportamental, que é um nicho novo, né, da nutrição, associado à nutrição clínica, porque é isso que a gente estava conversando agora, né? Não dá para fazer as coisas separadas, né? Então, a gente é corpo e é mente, e é espírito, né? Então, é tudo junto. Então, se você não sabe trabalhar com todas essas vertentes, o caminho fica muito mais difícil, né? Então, eu também tenho ferramentas que eu uso, né, no consultório, além da nutrição da parte técnica, né, que isso ajuda bastante aí nesse processo de emagrecimento, de mudança na alimentação, porque a gente sabe que é difícil, né? A Sem gente dúvida. sabe. Nossa, e como? E é como a Verusca estava falando, a comida ela mexe muito com as nossas raízes, né? Com o que vem lá de trás, com a nossa família. Então, é um processo realmente mais doloroso, vamos dizer assim, né? Mudar gera desconforto, mas a transformação no final acaba sendo muito boa, né? Sem dúvida. Me fala um pouquinho, Natália, qual a maior dificuldade que você percebe nas pessoas que você atende hoje no consultório? Quais são as maiores reclamações que você recebe no seu dia a dia de trabalho, assim? Então, uma das coisas é essa parte técnica, né? Porque a gente hoje tem um mundo de informações, né? Um mundo de dietas, low carb, dieta cetogênica, dieta da sopa, dieta da lua, tem dieta de tudo quanto é tipo. Mas no final das contas, as pessoas não sabem exatamente o que fazer. Elas ficam perdidas com tanta informação, né? Então, apesar da gente ter muita informação, a gente não sabe como aplicar elas no nosso dia a dia. E existem padrões diferentes para cada tipo de pessoa, né? Cada ser é um indivíduo, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu jeito de lidar, cada um tem seus hábitos, né? Então, eu vejo muita dificuldade nesse ponto. As pessoas não, elas sabem começar muitas vezes, mas elas não sabem continuar, né? Porque Sim. não sabem o caminho que elas precisam seguir. Junto com Uhum. isso, vem a parte emocional, né? Que está muito atrelada também às dificuldades que vão se apresentando no caminho, né? Uhum. Isso se esbarra muito no processo de alimentação saudável, né? Sim. A disciplina, a força de vontade. Uma das coisas que eu costumo dizer nas minhas consultas é que nem sempre a gente vai acordar bem, nem sempre a gente vai acordar disposto a fazer um exercício, né? Às vezes a gente vai querer comer um chocolate e tá tudo bem. A questão é que a gente precisa ter aquela disciplina da gente voltar para o que é bom, o que é adequado, né? Eu costumo dizer que a gente tem três pilares, né, na alimentação, que é a qualidade da comida Uhum. que a gente come, a quantidade e a frequência. Então, vamos supor, tem gente que fala para mim na consulta, eu como pouquinho, mas de repente o que ela come tem uma qualidade ruim. Então, ela não vai nutrir o corpo dela de forma adequada. Ou Sim. ao contrário, né? Tem gente que come coisas muito saudáveis, mas come uma quantidade muito grande, né? Ou aquela velha história que isso é tradicional.
só final de semana. E agora na quarentena virou todo dia, né? Porque todo dia é domingo. Ainda mais quando ela falou aí que tem série, aí meu marido já falou, vamos pedir aquele hambúrguer artesanal pra ver o filme. Eu falei, meu Deus do céu, como é que emagrece desse jeito? Difícil, né? Exatamente, exatamente. Imagino que as pessoas estão tendo muito essa dificuldade, né, na quarentena, porque todo dia virou um dia de folga praticamente, né? Então a gente aciona, né, esse start de que o dia de folga, o dia de relaxar, tá liberado, né? E acaba que isso, às vezes, vai ter uma frequência na sua semana de 2, 3, 4 dias. E aí, quando você viu, você passou praticamente a semana toda comendo besteira, vamos dizer assim, né? Alimentos que não são saudáveis, né? Então, isso dificulta muito o processo de perda de peso. Fora aqueles alimentos que a gente fala que são os alimentos sabotadores, como a Verusca colocou, né? Que são alimentos que, cientificamente, eles trazem conforto para o nosso organismo. Existem alguns alimentos que têm essa chavinha que faz a gente se sentir mais feliz, mais alegre, né? Principalmente o açúcar, os doces, o carboidrato, né? As massas, a batata, a pizza. Então, isso traz esse conforto, esse aconchego, mas, ao mesmo tempo, traz as suas consequências negativas também. E às vezes a gente acaba de almoçar, já tá pensando na sobremesa, né? Ai, vontade de comer um doce. Parece que o organismo pede, né? Um doce depois da refeição. Na verdade, muitas vezes não é nem o organismo que pede, é a cabeça, né? Que já está habituada. A cabeça da pessoa aqui, já pensando no doce. Exatamente. Mas assim, fala, pode falar. O que você pode passar pra gente de dicas com relação à alimentação, assim... como que a gente pode organizar um cardápio semanal para poder se adequar a esse período de quarentena, então que a gente fica muito sem criativo. Eu, então, na cozinha já sou uma negação, ainda fico pensando, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Todo dia, cozinhar todo dia, isso cansa. Por um lado é bom, né? Porque a gente tem a oportunidade de estar mais em casa, de poder ir mais para a cozinha, né? Ter mais atenção aos alimentos que a gente come, o que a gente prepara, né? Porque a comida de rua ela acaba tendo muita coisa que eles adicionam, né? Temperos prontos, excesso de sal, excesso de óleo, de gordura, né? Claro que tem lugares que são ótimos para comer, mas geralmente não são muito que as pessoas escolhem, né? Então, assim, a quarentena, por um lado, está sendo bom porque a gente pode dar mais atenção à alimentação. Por outro lado, acontece muito isso que você falou, né? Às vezes fica um pouco cansativo ter que ir para a cozinha todo dia, o que eu vou fazer, né? Que já não tem mais criatividade. Então, gente, procurem buscar referências, né? Conversem com amigos. Poxa, o que você gosta de preparar no almoço, né? Eu tô com frango aqui em casa, não sei mais o que fazer, me dá uma ideia. Às vezes, quando você vai jantar na casa de alguém, você vê uma comidinha diferente, que é prática, e você nunca pensou em fazer aquilo antes, né? E buscar receitas mesmo na internet. A internet tem muita coisa legal. Muita Você receita sabe uma legal. coisa interessante, Natália? Assim, o meu pai, ele tem um restaurante, ele mora no Maranhão. E ele cozinha muito bem. E aí, domingo agora, ele combinou comigo, com a minha irmã, de a gente entrar online e ele vai fazer a comida junto com a gente. Ele vai ensinar a gente fazer um prato com frango que ele faz aí, como é que é o nome? Eu esqueci. Agora não tô lembrando qual é o prato que ele falou. Mas eu sei que ele já vai passar a receita pra gente cozinhar junto. E aí acaba sendo prazeroso, né? Porque você tá com a pessoa que eu não vejo meu pai já tem mais de 2 anos. E a gente vai estar se conectando, cozinhando junto. Isso é bem gostoso, né? Muito legal. Uma outra coisa que eu queria perguntar pra você. Por exemplo, eu sou preguiçosa pra descascar legumes. E aí, comprar um legume descascado mantém os mesmos nutrientes? Posso? Frango supremo. Minha irmã escreveu aí, frango supremo. Como que funciona essa questão do... Porque às vezes eu percebo, por exemplo, já comprei a abóbora descascada no saquinho e quando cheguei em casa, no dia seguinte já não dava mais para fazer. Como que é esse cuidado com o alimento? Então, a questão de ser descascado, né? Geralmente ou eles fazem a vácuo ou botam naquele saquinho com água, né? A gente tem que ter cuidado aonde a gente comprou, né? Porque o alimento ele é muito manipulado, né? Descasca, corta, rala, pica.
Então a gente usa as mãos, se a pessoa usou luva, se não usou, se o estabelecimento é um pouco mais de confiança, porque aí o alimento vai se deteriorando mais fácil, tá? Mas isso facilita muito o dia a dia. Principalmente você comentou, né? Se tem dificuldade de comer legumes, verduras. Gente, dá trabalho. O que que não dá trabalho nessa vida, né? Não dá trabalho nessa vida. Só comer que é fácil, né? O resto dá É trabalho. verdade. Então, assim, o que que eu faço em casa? Eu tiro um dia da semana que eu já faço meu hortifruti, lavo tudo, higienizo, corto o que eu tiver que cortar, já pré-cozinho o que eu tiver que cozinhar, congelo, né? Deixo separado as folhas e já uso aquilo ali na minha semana toda. Então, por exemplo, se eu lavei meu alface e já deixei ele sequinho na geladeira, eu só vou pegar aquele alface, vou cortar com a mão mesmo e vou colocar no meu prato. Então, isso facilita muito a nossa rotina do dia a dia, né? Você falou aí também da introdução de legumes e verduras. Até nos lanches a gente pode colocar isso, né? Vamos supor, vou fazer um sanduíche, vou colocar um alface dentro, vou colocar um tomate, né? Vou fazer um omelete, vou ralar uma abobrinha rapidinho, vou misturar naquele omelete. Então, são formas mais saudáveis da gente introduzir esses alimentos e não deixar de consumi-los, né? Porque é muito importante a gente ter uma variedade de cores na alimentação, né? Principalmente agora, nesse período que a gente tem que estar com a imunidade muito reforçada, esses elementos, né, das cores são os que nos trazem mais nutrientes, vitaminas, minerais, né, zinco, selênio, vitamina E, vitamina A. Cada ingrediente desse, ele vai ter a sua função dentro do nosso corpo, né? Eu digo que são chavinhas que vão funcionando para tudo que a gente precisa, né? Então, Natália, a Caterine fez uma pergunta aqui. Quanto tempo que o alimento pode ficar congelado? Depois descasquei a cenoura, quero congelar para daqui a pouco fazer... Quanto tempo pode ficar congelado? Depende do alimento, tá? Mas geralmente de 3 a 6 meses. Um legume, É? assim. Isso tudo? Mas depois eu posso até, vou anotar isso aqui, fazer alguma postagem referente a isso que é bacana. Essas dicas aí de congelamento, porque isso também facilita muito, né? Sim, sem dúvida. Ainda mais a gente que tem criança em casa o tempo todo, né? Você faz comida o tempo inteiro, haja criatividade. Aí compra bastante quantidade de estoque. Isso aí Exatamente. já ajuda bastante. Uma coisa legal também é evitar comprar muita coisa pronta, né? Porque aquela velha história. Tem no armário, às vezes você nem tá com tanta vontade assim, mas você sabe que tem. O ratinho já fica lá no seu ouvido. Tem biscoito no armário, tem biscoito no armário. Aí o anjinho fica aqui, né? Não, você não vai comer biscoito porque você não tá com fome, você só quer beliscar, né? Então evitem ter coisas que vocês sabem que vai te sabotar mesmo, né? E que você vai acabar indo lá, beliscando alguma coisa. Teve uma semana que eu tava comprando pão integral. Mas eu vi que eu tava comendo todo dia pão, porque tinha pão. Aí de manhã eu acordava e comia pão, porque é uma coisa mais prática, né? A gente tem que ser realista. Aí eu falei, Verdade. não vou comprar mais pão. Vou dar um jeito de comer outra coisa. Não comprei. Aí eu comi aipim cozido, omelete, comi tapioca. Fui variando o meu café da manhã, porque você acaba se desafiando até um pouco mais a Verdade. buscar outras coisas quando você não tem aquilo que você está acostumado a comer, né? Então isso Sim. também ajuda muito a você mudar um pouco, né, essa sua rotina, a forma de pensar, buscar coisas novas, né? Isso é muito legal. Sem dúvida. Natália, muito obrigada. O nosso tempo já está acabando, faltam 2 minutinhos. Eu queria que você deixasse seus contatos. Seu bate-papo está maravilhoso. Esse Instagram tinha que deixar assim, 1h30, 2 horas de live, porque É ele verdade. derruba a gente. É muito papo, né? Muita dica legal que vocês estão trazendo hoje. E aí eu queria saber, se a gente quiser saber mais detalhes, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, qual é o seu Instagram, como a gente acha você, telefone, o que você quiser, pode falar. Tudo bem. Eu vou anotar meu Instagram aqui Uhum. e vou deixar meu telefone, que eu acho que é mais fácil, que o Instagram a gente consegue pegar até pelo seu Instagram mesmo e pela Sim, nossa sim. live, né? Eu estou seguindo as duas, tanto a Verusca quanto a Natália.
Então pode entrar no meu para poder conhecê-las melhor, conhecer o trabalho. Eu vi que lá no seu Instagram tem várias dicas também, você coloca várias coisas Sim, bacanas. sim. Tô procurando melhorar ele, mas vamos que vamos. Quarentena tá aí para isso. Mas eu faço muitos atendimentos, né, em grupo, inclusive, junto com a Verusca, e faço atendimentos online também, individualmente, tá? Então, a gente, nesse período de quarentena, a gente não suspendeu as consultas, Ó, tá? vai cair aqui, 7 segundos. Tá Querida, um bom. beijo grande. Obrigada, Fica Dani. com Deus, amei. Gente,